Agora em Brasília, 8h22. Vida Acadêmica. Dia de participação da pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mari. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre ótimo falar com vocês. A satisfação é nossa, Mari. Hoje vamos falar sobre o que os jovens brasileiros pensam da ciência e da tecnologia. Isso mesmo. Um estudo inédito no Brasil que foi apresentado agora, há 15 dias atrás, lá na Fundação Oswaldo Cruz, e que traz dados muito interessantes sobre o que a juventude pensa, acredita sobre ciência e sobre tecnologia no nosso país. E o que é essa pesquisa, Mari? Olha, Sérgio, esse estudo é um estudo que foi realizado pela primeira vez no Brasil. Ele tem uma abrangência nacional, ou seja, gente de todo o país foi consultado. Na verdade, se trabalhou com uma amostra, né? O nosso país tem mais de 200 milhões de pessoas e aí em pesquisa a gente utiliza uma amostra para tentar recortar um pedaço da nossa realidade, né? Então, nessa pesquisa foram entrevistados 2.206 jovens entre os dias 23 de março e 28 de abril, exatamente para saber dos jovens as suas opiniões e as suas atitudes sobre ciência e tecnologia. E foram consultados jovens de 15 a 24 anos. Esse estudo é bem inédito no país. Não tenho conhecimento de um outro estudo com essa abrangência, com essa população, né, para tentar entender o que os jovens pensam sobre ciência e tecnologia. E aí... Pois não. Não, pode falar. Não, deixa você, pode seguir. Não, eu só ia contar que quem foi o responsável por essa pesquisa foi o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, que é um instituto brasileiro que busca exatamente investigar, desenvolver e testar várias metodologias, instrumentos e ações que são realizadas com comunicação pública da ciência e da tecnologia. Mari, e com esse levantamento, com essa pesquisa, o que você pode destacar de resultado dela? Olha, tem coisas bem interessantes, Sérgio. Não dá para a gente falar da pesquisa inteira no nosso quadro, mas eu destaquei algumas coisas que são bacanas. A primeira delas é que, pelo que os pesquisadores apresentaram, a maioria dos jovens brasileiros tem um grande interesse para os temas relacionados à ciência e tecnologia, tanto mulheres quanto homens, em quase todos os grupos sociais. E é interessante porque o interesse por ciência e tecnologia, em geral, na juventude, é maior do que o interesse por esporte e é comparável ao mesmo interesse que esses jovens têm por religião. Um outro dado que é bem interessante é que os jovens, em geral, eles têm uma imagem bem positiva da figura do cientista brasileiro. Em geral, eles acreditam que tanto homens quanto mulheres têm a mesma capacidade para ser cientista, o que é uma coisa muito boa, né? E eles devem ter as mesmas oportunidades, tanto homens quanto mulheres. Agora, uma coisa que eu manifesto uma preocupação é que a maioria dos jovens, Sérgio, até mesmo aqueles que estão frequentando um curso superior, eles não conseguem citar o nome de nenhuma instituição brasileira que faça pesquisa, ou o nome de algum cientista brasileiro. A maioria desses jovens. Então isso é bastante preocupante, porque em alguma medida mostra que tanto os pesquisadores brasileiros quanto as instituições precisam melhorar a sua capacidade de se comunicar com a juventude. Porque num país que tem dezenas de universidades públicas, dezenas de institutos de pesquisa e que forma mestres e doutores todo ano aos milhares, os jovens, a maioria não conseguir citar nenhum cientista, nenhuma instituição de pesquisa é um pouco preocupante. É preocupante também, eu já imagino que boa parte desse desconhecimento, Mária, é da própria mídia, que muitas vezes não tem interesse em divulgar esses avanços das pesquisas brasileiras, os jovens cientistas, os jovens criadores. Você não concorda?
Exatamente, assim, a ciência e tecnologia, infelizmente, ela não tem tanto espaço nos jornais, né? Se a gente for observar, geralmente, a boa parte dos estudos que são divulgados e que são publicados focam em estudos internacionais, de pesquisadores estrangeiros, de pesquisas estrangeiras. E tem, na verdade, assim, esse quadro a gente espera que aos poucos ele vá se modificando, porque o que acontece? As instituições de pesquisa e os pesquisadores no Brasil precisam se sensibilizar para essa necessidade de popularizar o conhecimento científico e de fazer divulgação científica. Lá fora, nos países estrangeiros, é muito mais comum essa cultura. Essa cultura já está bem arraigada. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava numa revista da Unicamp chamada Consciência e precisava falar com um pesquisador de fora do Brasil, geralmente eu mandava um e-mail e a pessoa respondia na mesma hora, ou assim, no mesmo dia, o pesquisador estrangeiro. E, geralmente o pesquisador brasileiro demora, é desconfiado em relação ao jornalista, não tem ainda muito essa visão da importância da divulgação científica. Mas tem uma série de ações, de atitudes, tem inclusive cursos na área de divulgação científica hoje no Brasil, tanto para pesquisadores quanto para quem não é da área de pesquisa, que eu acho que vão auxiliar a diminuir essa distância entre a instituição de pesquisa e a sociedade, né, entre o pesquisador e a sociedade. Inclusive tem uma colega que está fazendo um projeto bem bacana, que a gente pode até depois trazer com detalhes numa próxima participação aqui, onde ela está criando no Brasil uma agência de comunicação específica para a divulgação científica brasileira, tá? Ótimo. Então ela vai fazer essa tradução do conhecimento científico, uma linguagem mais simples, para colocar direto para a imprensa, para que os jornalistas tenham também mais facilidade, porque o tema de ciência e tecnologia não é um tema muito simples, né, de cobrir. Então, acho que é uma série de fatores que contribuem para esse desconhecimento, mas tem iniciativas interessantes acontecendo por aí. Acho que o importante é a gente focar que o fato dessa pesquisa ter sido realizada, sabe, para a gente conseguir mapear um pouco o que o jovem pensa da ciência e da tecnologia, sabe? Eu queria destacar uma outra coisa, dá tempo, Sérgio? Claro que dá, vamos lá. Dá? Claro que dá. Uma coisa, assim, que também foi preocupante, né? Que os jovens, boa parte deles, eles têm dúvidas em relação a algumas controvérsias científicas. Porque, por exemplo, 25% dos jovens entrevistados acreditam que vacinar as crianças pode ser perigoso. Mesmo a gente tendo uma série de estudos científicos que mostram a importância da vacinação, a importância de você imunizar as crianças, imunizar os jovens, para realmente ter uma barreira de proteção de toda a população, 25% acredita que pode ser perigoso. Outra coisa, mais da metade dos entrevistados, 54%, concorda que os cientistas podem estar exagerando sobre os efeitos das mudanças climáticas. Esse é um outro tema que já tem uma série de estudos científicos que comprovam os problemas do aquecimento global e a necessidade de a gente fazer coisas que possam minimizar esses efeitos das mudanças climáticas, mas boa parte acredita que é exagero da ciência. E por fim, acho que uma outra coisa que é importante a gente pensar, que foi a primeira vez que se mensurou, além das opiniões dos jovens, o acesso deles ao conhecimento e à percepção sobre fake news, né, essas notícias falsas. Porque além dessas entrevistas com esses mais de 2.000 jovens, Sérgio, foi realizado também grupos de discussão com jovens de 18 a 24 anos no Rio de Janeiro e em Belém do Pará, exatamente para captar, para além daquilo que é só a resposta sim ou não, captar também de uma maneira mais qualitativa, ou seja, como eles pensam a ciência, por que eles pensam dessa forma, tá? E, Mário, outra informação importante, você até mesmo citou sobre os jovens acabam confiando muito no que vê na internet sem checar esta informação. Isso acaba até provocando um aumento das fake news, porque o jovem
não tem como checar essa informação, ou é esse desconhecimento de ciência e tecnologia que acaba gerando isso? Então, dos resultados, uma das perguntas era assim: quais meios você usa para acessar a informação de ciência e tecnologia? Adivinha qual foi o mais citado? O mais citado não foi nenhum site de nenhuma instituição de pesquisa, foi o Google. E no Google, o Google aceita tudo, né, Sérgio? Se você quiser colocar ali e dizer que é ciência, o Google não filtra se é uma informação verdadeira ou não. E aí, em segundo lugar, as pessoas citam o YouTube, que também é um espaço onde a gente vê, as pessoas podem colocar o que quiser, né? Não tem um parâmetro de qualidade. E o fato de estar na internet não significa que é verdade, né? Antigamente a gente falava no jornalismo que papel aceita tudo, né? Hoje a gente pode falar que na internet, o que está na internet o que você colocar ali não tem um critério de validade, enfim. E aí o fato das pessoas procurarem muitas coisas no Google, a gente até chama, tá sentindo um probleminha de saúde, vai lá no Doutor Google. É um problema e auxilia mesmo a disseminação de notícias falsas em relação à ciência e tecnologia. Porque a fonte ideal para você saber sobre ciência e tecnologia é ir direto nos sites das instituições de pesquisa ou procurar as editorias de ciência e tecnologia dos jornais, porque o jornalista consegue fazer uma apuração, consegue verificar o outro lado daquela descoberta científica. Porque a gente sabe também que o que os cientistas fazem, por vezes, tem interesses que são interesses mercadológicos, que são interesses da indústria farmacêutica, para falar que um medicamento é bom e outro não. Nos textos científicos, né, nos artigos científicos, os cientistas expressam esses conflitos de interesse. E os jornalistas, que são sérios e que têm credibilidade, eles vão atrás e vão dizer, olha, esse estudo diz que o açúcar faz bem porque ele foi financiado pela indústria do açúcar, por exemplo. E no Google, né, nos blogs, não necessariamente você tem gente que vai checar essa informação. E Mário, você falou sobre instituições e pesquisadores que muitos jovens desconhecem. Quais você poderia citar, assim, até para começar este conhecimento desses nomes e dessas instituições e dos cientistas? Sim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, claro, né? Vou citar a Fundação Oswaldo Cruz, que é onde eu trabalho, onde eu sou servidora, que é uma das principais instituições de saúde pública do Brasil, de ensino, de pesquisa, na área de saúde pública. Lá, acho que todo mundo que quer saber alguma coisa sobre saúde, que tem interesse em saber, pode entrar nos nossos sites, desde o site da Fiocruz lá no Rio, fiocruz.br, até o site da Fiocruz Brasília. Tem Fiocruz em Manaus, tem em São Paulo, tem na Bahia, tem uma série de estados brasileiros, e a gente procura colocar no nosso site informações que são de fato de qualidade, são checadas, verificadas sobre o que a nossa instituição está fazendo. Outras instituições de pesquisa, as universidades públicas, Sérgio. Então, se você que está nos ouvindo mora numa cidade que tem universidade pública, você saiba que ali tem uma instituição de pesquisa, porque a universidade pública ela se ancora em 3 pilares, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Então, aqui em Brasília, a gente tem a Universidade de Brasília, que tem pesquisa. Sei que a Universidade Católica de Brasília também tem pesquisas e outras, né? A gente pode citar a Embrapa, por exemplo, né? Aquilo que a gente come, aquilo que está na nossa mesa, né? Boa parte daquilo que a gente come tem relação com pesquisas da Embrapa, que utiliza ciência e tecnologia para melhorar os alimentos, melhorar a qualidade dos alimentos, verificar a qualidade dos nossos alimentos e em outras áreas também. Enfim, acho que qualquer pessoa vale a pena. Para isso dá para dar um Google, para isso dá para colocar lá instituições de pesquisa brasileiras, que vai aparecer uma série de instituições que são sérias e que desenvolvem pesquisa de qualidade com financiamento público, que é uma outra coisa que é importante. Esse estudo, Sérgio, ele foi financiado com recurso público do CNPq, né, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e de 2 fundações de amparo à pesquisa.
Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Precisamos de mais investimentos, porque nós vemos que é bem diferente o orçamento do Ministério da Educação para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Alô? Oi, Mari, está me ouvindo? 8h38, perdemos o contato com a pesquisadora Mariela Oliveira hoje no Revista Justiça no quadro Vida Acadêmica. Eu ia comentar com ela, que nós precisamos também neste país ter mais destinação de recursos para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que você vê na comparação das informações que o Ministério da Educação tem muito mais verba para esse ministério do que para o Ministério da Ciência, mas que poderia haver ali um equilíbrio ou até mais recursos destinados a esse Ministério da Ciência e Tecnologia. 8h38, perdemos o contato, mas a Mariela volta na próxima semana. 8h38, vamos para o intervalo. Na volta tem o Dr. Lênio Streck participando conosco no Revista Justiça. Até já.